Olá, muito bom dia. É o programa Manhã Viva, mais um dia juntos aqui na nossa TV Canção Nova Portugal. Nossa TV, porque também você faz parte dessa obra, dessa história de estarmos juntos na evangelização e para a evangelização. E o tema do nosso programa de hoje é uma jornada de superação. Superar o quê? Sobre o que nós vamos conversar? Nós vamos conversar sobre um tema muito delicado, mas é importante falarmos dele, que é a questão das perdas gestacionais. Acredito que você conheça alguma família, ou talvez até já tenha passado por isso, por uma perda gestacional, o quanto que abala a família, o quanto que abala a pessoa. Então, para nos ajudar a entender um pouco melhor, nós temos aqui nos estúdios a presença de duas psicólogas, duas profissionais que vão conversar conosco sobre isso. Está aqui comigo, né, as doutoras, que são psicólogas clínicas e vão estar durante esse programa tirando dúvidas, nos orientando sobre este tema tão importante de falarmos e necessário. Mas antes de nós conversarmos com as nossas convidadas, nós vamos rezar, pedindo aí a presença de Nossa Senhora para esse dia. Ela que, como mãe, soube também, sabe conduzir-nos e nos orientar e nos acolher em todos os momentos que passamos na vida. Então vamos rezar, pedindo a Nossa Senhora que ela interceda por nós aqui, que estamos em estúdio, que vamos levar esse tema até você e também por quem está em casa. Vamos rezar Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pedimos que Nossa Senhora do Rosário de Fátima interceda e nos acompanhe a cada um de nós. E já vamos conversar então com as nossas convidadas, mas antes nós vamos ver uma peça sobre este tema, o relato, né, de algumas mães que passaram por esta situação. Então nós vamos acompanhar esta peça produzida pela nossa produção, que vai nos ajudar também a entender um pouco esses sentimentos aí que mexem tanto com nós mulheres. A primeira sensação é de desespero, uma dor que parece que um buraco se abriu no chão, uma sensação de raiva, uma sensação de punição. Esses sentimentos fizeram parte da vida de Mônica por algum tempo, quando o coração de Cecília parou de bater com 39 semanas de gestação. A perda gestacional é um problema mais comum do que se possa imaginar. Ginecologistas e obstetras estimam que o aborto espontâneo atinja de 15 a 20% das gestações até a 20ª semana. Mas o fato de ser comum não deve ser encarado como algo sem significado e importância, especialmente para a mãe. Nós não podemos quantificar a dor de uma mulher que entrega seu filho de volta a Deus. Nós precisamos deixar que essa mulher viva cada fase dentro do próprio tempo. E esse tempo é dela, cada mulher vai viver isso de uma forma. E então a gente não precisa se apressar em querer tirá-la da dor. A gente mergulha na dor com ela, entendendo que ela vai querer falar do filho, ela vai querer ter algumas lembranças, algumas memórias. O coração de Elisa parou de bater com 33 semanas. A pequena tinha uma condição genética rara, que fez Tayana e o marido lutarem por ela desde o início. Fomos acolhidos, respeitados, tivemos nosso momento com a Elisa. O coxa, a Paula Beltrão, fez o registro das fotos dela. Hoje a gente consegue ter essas lembranças dela que são maravilhosas. Saber que ali existiu uma vida foi fundamental para a gente conseguir
ao sair do hospital, começar a se reerguer. Paula participa de um grupo que busca humanizar e significar este momento para as famílias. Ela registra o instante em que os chamados bebês anjos vêm ao mundo. Existe naquele momento uma dor absurda, a maior dor que qualquer ser humano pode passar. Mas existe também muito amor envolvido ali. Então, o momento da despedida do seu filho, o momento da partida do seu filho, é esse momento de amor que você tem que lembrar. Existe a dor, mas também muito amor. É isso que a gente tem que entender. O luto gestacional existe e deve ser vivido pela mulher e acolhido por quem está ao seu redor. A gente precisa dar tempo para que esse processo se faça por si só. Não existe superar um filho. As pessoas me perguntam quanto tempo dura um luto materno. A minha resposta é sempre: quanto tempo dura um filho? É mais ou menos esse tempo que dura um luto. Um filho nunca substitui o outro. Para as mães de anjo, essa é uma verdade que não passa, mas que também não impede a alegria pela chegada de um bebê. Agora que eu estou grávida, a Esther, ela também veio de uma forma desprogramada, de uma forma, né, de surpresa, e eu falo que foi a melhor forma possível. E 8 meses depois que eu perdi Cecília, Deus me deu Túlio, de forma espontânea. E a sensação é de milagre. De volta, vamos começar a nossa conversa desse tema tão forte, mas que também vai ajudar muita gente, tenho certeza. Então, estou aqui com a doutora Silvia Pires e a doutora Rosário Boavista. Bem-vindas. Quero agradecer, em nome de toda a equipe, a produção, a presença de vocês, a disponibilidade, né, de vir até aqui. Mas eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho aí, cada uma do trabalho que fazem, onde atuam. Muito bem. Força com essa, Silvia. Muito bem, desde já obrigado à Canção Nova pelo convite. O meu nome é Silvia Pires, eu sou psicóloga de formação e tenho acompanhado duas obras, que são duas obras da Igreja que acolhem mães que sofreram uma perda gestacional de formas diferentes. Depois, mais para a frente, também poderemos falar melhor de cada uma. Sim. Uma é a Vinha de Raquel, que é uma associação neste momento, a Associação Vinha de Raquel, e outra é a Esperança de Ana, também uma associação. São diferentes na medida em que a Vinha de Raquel acompanha, acolhe mães que perderam voluntariamente os seus filhos. É o caso do aborto voluntário. Sim. É uma obra de reconciliação, de misericórdia. E a Esperança de Ana acompanha senhoras que perderam o seu filho espontaneamente. Portanto, é o caso do aborto espontâneo que vimos aqui mais na peça que passaram. Sim. De forma que, além disso, tenho acompanhado também na prática clínica e até na minha missão de voluntariado, por exemplo, o caso de mães que vêm através da Embaixada e, por exemplo, acompanham as suas crianças para o IPO, que são crianças que estão em tratamento oncológico e que depois acabam por falecer. Portanto, o luto materno ou paterno tem estado um bocadinho presente na minha prática. Sim. Portanto, é nessa medida que estou aqui. Muito bem. Pronto, eu chamo-me Rosário Boavida, tenho trabalhado nos últimos anos e até outubro passado, mais ou menos, numa associação que ajuda mulheres grávidas em dificuldade, que fica em Lisboa, chama-se Apoio à Vida, e onde eu pude acompanhar muitas mulheres que passaram por gravidezes inesperadas e que tiveram todo o tipo de desfechos, ou seja, houve mães que de facto tiveram estes bebés, houve mães que perderam espontaneamente estes bebés e houve mães que perderam de forma voluntária estes bebés. E o acompanhamento iniciou-se durante esta etapa de gravidez e depois prolongou-se mais ou menos no tempo, consoante o desfecho, consoante a necessidade. Hoje em dia estou a trabalhar por conta própria aqui em Fátima. Sim.
já não exclusivamente nesta área da gravidez, mas aqui com uma boa escola desta associação que me pode ensinar muito. E a gente fica assim já encantado, né, com a riqueza da nossa igreja. Pois de oferecer, exatamente. né, quando a doutora Silvia falava das instituições, né, Exatamente. já ouvi falar muito da Vinha de Raquel, mas essa da outra, o outro nome que a doutora Esperança de Ana. Esperança de Ana. Olha que maravilha. É verdade, e é uma obra, portanto, a nossa igreja faz questão de estar presente também nestes momentos, inclusivamente quando o aborto é voluntário. Sim. Portanto, isto é importante que as pessoas percebam que também é possível serem acolhidas pela sua igreja nestas etapas de vida, não é? Nestes problemas que resultam de um grande sofrimento. Sim. Difíceis, né? Muito bem. Mas a perda gestacional é a morte do feto, né? Eu queria que as doutoras explicassem para nós, para quem está de casa, qual é a diferença, né? Que tipos de perdas que existem? Qual a diferença? Então, mesmo do ponto de vista de como a mulher vai viver isso, uma perda voluntária, ou seja, um aborto voluntário, é vivido de maneira muito diferente de uma perda espontânea. Em português nós usamos a mesma palavra, que é aborto. Aborto voluntário, aborto involuntário ou espontâneo. Normalmente nas outras línguas até há outra palavra, tipo miscarriage do inglês, e a mim parece-me que isto destaca que é mesmo uma realidade muito diferente, apesar de aparentemente o desfecho ser o mesmo, ou seja, havia aqui um bebé na barriga da mãe que morreu. Agora, a maneira como a mãe vive isso pode ser diametralmente oposta, consoante isto foi a intenção minha ou não. Existe também o caso daquilo que muitos médicos chamam de interrupção médica da gravidez, que pronto, não é sem dúvida uma situação muito dolorosa. Também entra a parte a decisão é minha ou não, e isso do ponto de vista da vivência psicológica e do luto tem também um grande impacto. Não sei se quer. Pois, eu diria até, para acrescentar aqui a Rosário, que podemos falar que a morte gestacional é um conceito até muito lato, não é? A gravidez começa na expectativa, antes. Portanto, se quisermos, num casal, a gravidez começa logo na intenção de ter um filho, não é? Portanto, muitas vezes há até logo no início, há perdas que diferem muito. Há perdas logo no início, até antes do batimento cardíaco, não é? Portanto, aqui estamos a falar de uma perda de uma expectativa, da perda de um sonho, da perda de uma ideia, de uma intenção do casal conceber, logo numa fase muito inicial, não é? Que não deixa de ser uma perda. E é vivida de maneira muito diferente pelo casal, que também é um assunto muito importante para falarmos. Sim. E que dá origem depois nos casamentos até a formas muito diferentes de sentir e a conflitos e a ressentimento. Mas, portanto, pode haver uma perda logo no início, uma perda da expectativa de um projeto de vida, não é? Do projeto de um ser, que, no entanto, foi concebido. Portanto, onde é que começa a ideia da concepção, não é? De que existe um filho. E onde é que ele está ou para onde é que foi, não é? Aqui neste caso, que é um caso muito inicial, mas em que já há uma concepção, não é? Mas em que ainda não há um bebé, digamos, ouvido ou percebido visualmente por uma ecografia, não deixa de ser para cada mulher muito diferente. Há mulheres que encaram que é logo a perda de um filho e que, portanto, este filho há de estar no céu e dão-lhe um nome e, portanto, há todo mantém-no a vida, não é? Elas nunca mais são mães de 2, são mães de 3. Este filho contou, não é? Permanece uma memória. Exatamente, há uma memória porque houve uma concepção e, portanto, houve, digamos, a criação. Há um filho, efetivamente, não é? Que não é gerado até ao final. E depois há outra perda gestacional, que é já no momento em que o coração é audível, em que há
realmente a visualização do bebê na ecografia, em que há o batimento cardíaco, em que há a comunicação aos filhos, aos outros irmãos, à família. Portanto, normalmente as mulheres costumam descrever o luto mais doloroso quando é percebido, não é? Quando houve o escutar do coração do bebê, quando houve a visualização da ecografia e realmente quando há mais semanas de vida. Portanto, aqui costuma ser um pouco mais doloroso. E depois há também a questão do nado morto. Há perdas ainda de bebés, embora exista um avanço grande da medicina com todos os instrumentos que possam existir neste momento, ainda existem nados mortos. Portanto, ainda existem gravidezes que são levadas até mesmo ao final e em que os bebés nascem quase, como noutros casos em que a gravidez correu bem, preparados para viver, com suporte para viver e totalmente formados. Preocupa muito que nos nossos hospitais falta muita sensibilização até dos técnicos de enfermagem. Eu acho que esta classe profissional já tem havido avanços nas escolas, felizmente, nas escolas de formação em enfermagem, até tem havido uma sensibilização, olho, por parte da Associação Esperança Dana, em que a enfermeira Ana Mansoa, que é a pessoa que está à frente do projeto Mais o Marido, é enfermeira também de profissão e professora, portanto eu acredito que a sensibilização seja maior neste momento, mas ainda é preciso sensibilizar os enfermeiros e os médicos. Aconteceu-me uma vez um caso de me chamarem pelo telefone de um casal que tinha perdido, tinha nascido uma bebé realmente que tinha falecido logo no momento do nascimento e o acesso ao corpo estava a ser vedado. Portanto, não entregavam o bebé para a mãe se portar no colo, portanto, despedir-se. Na vossa peça, esta parte do despedir-se da criança é extremamente importante. E, portanto, os hospitais devem perceber que nestes casos em que há um bebé que nasce, infelizmente, sem vida, é muito importante que os pais tenham este momento para se despedirem. E os pais que são... Independente da forma como o bebê Independentemente, esteja. exatamente. Portanto, mesmo que visualmente seja chocante, que seja muito doloroso, não há nada mais doloroso do que um luto sem o despedir-se. Exatamente. É muito engraçado porque depende um bocadinho culturalmente. Na cultura africana, por exemplo, culturalmente não é bem visto que se a criança morrer, seja ela qual for a idade. Nos casos de oncológicos é a mesma coisa. Se a criança faleceu, não é bem visto, um bocadinho alvo até de superstições, que a mãe acompanhe o filho até ao final, ou que o carregue, ou que o vista. Mas, portanto, todas estas ideias devem ser combatidas porque um luto sem corpo, sem despedida, é muito mais prejudicial para a família. Exatamente. E nos nossos hospitais existem capelães que devem acompanhar este processo. Portanto, estes enfermeiros não só devem permitir o acesso à criança e o encontro entre pais e crianças, como devem também perguntar se os pais, naquele momento tão doloroso, já vão ser assistidos por um capelão. E isso é possível nos nossos hospitais e, infelizmente, o acesso ainda não é frequente. Portanto, este é que era mesmo um pedido. Entendi. E era muito importante que passasse a acontecer. E a doutora Rosário referia da questão do aborto voluntário. Sim. E o aborto também que é involuntário. Eu tinha uma pergunta, uma dúvida que me ocorre, doutora. Em ambos, traz consequências, mesmo quando a mãe quer, né, ou não quer o filho, pode gerar, da mesma forma, os traumas são gerados dentro da mulher? Eu não acredito que haja uma mesma resposta para todas as mulheres. Ou seja, aquilo que eu vi foi muitas reações diferentes, tanto a um aborto voluntário como a um aborto involuntário. Não acredito que um aborto voluntário possa não deixar moça. Sim. Não acredito nisso. Acredito que as pessoas podem demorar muito tempo a ganhar consciência ou desenterrar essa moça. Isso é possível e há pessoas que continuam a sua vida perfeitamente funcional e sem darem espaço a um luto. E depois há outras pessoas que, infelizmente, ficam
completamente destruídas interiormente e é preciso um trabalho de acompanhamento e de se deixarem acompanhar muito grande. Agora, o que eu não consigo deixar de ver é a enormidade da questão da culpa numa e noutra situação. Sim. Que no aborto involuntário não há uma razão para haver culpa, ou seja, a mulher não quis aquele aborto, ainda assim pode haver essa tendência. No aborto voluntário, então, e sobretudo se houver ambivalência, ou seja, existem mulheres que estão mais decididas a eu quero mesmo fazer este aborto. Isso continua a ser algo com um potencial destruidor enorme, então, não só do bebê em gestação, mas delas também. Mas depois há aquelas mulheres que, ainda sem terem a certeza, eu por um lado acho que vou abortar, por outro acho que não devia fazer isto, então aí, depois do aborto, a culpa é tendencialmente muito mais exacerbada. Sim. Ou mesmo aquelas mulheres que, diante desta indecisão, eu vou abortar, vou pensar em abortar, e já acompanhei, por exemplo, pessoas que vão até à consulta prévia e no dia da consulta prévia mudam de ideias e, entretanto, descobrem que tiveram um aborto espontâneo. Já acompanhei pessoas que aí a questão da culpa fica muito mais aumentada, apesar delas objetivamente não terem chegado a fazer nada. Doutora Silvia, enquanto a doutora falava, me vinha tão forte a imagem da Chiara Corbello Petrillo, né? A Chiara, a italiana, exatamente, né? A mãe que deixou os filhos nascerem, mesmo sabendo que eles não sobreviveriam mais que meia hora, né? Exatamente. Doutora, e assim, quando a doutora lida com pessoas descrentes, né? Que não acreditam, mas qual é a sua experiência? Que passar essa imagem também, apresentar também Deus nesse momento, e até o exemplo de uma santa, né? Porque ela é uma santa. Exatamente. Tem uma diferença na forma? É muito interessante, é um bocadinho diferente, não é? Porque as pessoas, eu estava a ouvir até a Rosário sobre agora esta última questão, e estava a pensar que até no caso, ainda nas diferenças, não é? Mas para chegarmos agora a esta pergunta, ainda nas diferenças, no aborto espontâneo, aparece muito a questão, se não é da culpa porque eu não provoquei, mas a culpa aparece aqui ligada à questão da graça, que é porque é que a maior parte das mulheres, não é? Por exemplo, na Esperança de Ana é muito evidente. E a Esperança de Ana também convém esclarecer que não é só para os casos de aborto espontâneo, mas funciona também sobre forma de retiros, aliás as duas obras funcionam dessa forma, mas também funciona para casais inférteis, ou que por qualquer motivo até à data não conseguiram conceber. Portanto, a infertilidade também está aqui associada e também é um tema muito interessante. Estamos a falar da esterilidade através do ter ou não filhos, não é? Claro. Depois o casal descobre que pode ser fértil de outra forma, mas até aí também é um caminho. Mas aqui, no caso do aborto espontâneo, a culpa tem a ver um bocadinho ligada a isto, que é porque é que eu não sou alvo de graça, porque é que eu não fui escolhida para ser mãe, então se calhar é porque eu como mulher não tenho a capacidade ou não sou apta para ser escolhida por Deus para poder ser mãe. Portanto, aqui a culpa vem associada às minhas características e ao meu valor enquanto mulher. A doutora Maria José Vilaça, que foi quem trouxe a obra de Vinha de Raquel, depois também derivou dela a Esperança de Ana, mas trouxe a associação e a obra da Vinha de Raquel para Portugal, que é a origem é americana. Costuma dizer algo que é que explica muito bem esta questão, que é a morte de um filho devido ao aborto, por exemplo, voluntário, não é? Implica, não é só a morte, implica uma morte da mulher como mãe, como mulher, não é? E também como criatura de Deus e como esposa, não é? Portanto, é uma morte a vários níveis. Portanto, daí é que vem a dor tão grande, não é? Para a mulher, é que é uma parte de si, é como se fosse uma parte dela mesma que também morre, que também vai com a criança, não é? E isto também é uma morte afetiva
é uma morte também sexual, porque é uma morte da parte da feminilidade da mulher, não é? E por isso o síndrome pós-aborto, que tem mesmo um nome, nós costumamos falar só de stress pós-traumático, mas os casos de aborto são vividos de forma muito semelhante ao stress pós-traumático. Há um trauma, o aborto é um trauma. E, portanto, os sintomas que existem no stress pós-traumático existem também na síndrome pós-aborto. É muito semelhante. De forma que o que se trata e o que acontece é que a Rosário está muito presente e esteve muito presente nas fases antes, não é? Prevenindo, tentando avisar, tentando criar as condições para que a mulher evitasse abortar. Portanto, estamos a falar, o Instituto de Apoio à Vida é valiosíssimo porque entra no antes, não é? Tenta evitar que exista o aborto. A vinha de Raquel vem depois do acontecimento. Portanto, veja como também associada à Igreja consegue haver dois momentos e a Igreja consegue estar presente na vida da mulher em dois momentos tão diferentes. Mas, portanto, na vinha de Raquel nós tratamos do síndrome pós-aborto, não é? Depois do trauma, como é que nós... E o que acontece é que as mulheres dizem muitas vezes, ninguém me disse, antes de eu abortar, ninguém me avisou, ninguém me disse que nunca mais a minha vida poderia ser a mesma. Portanto, o que encontramos são mães, são mulheres que não têm noção, não têm mesmo conhecimento do problema e da destruição que pode ser um aborto, não é? No caso do aborto espontâneo, é um bocadinho, realmente como a Rosário disse, é inevitável, a pessoa não tem controle sobre a situação, também é outra forma de sofrimento. Olha, nós vamos fazer um breve intervalo, já chegamos ao final do primeiro bloco, mas temos ainda o segundo bloco. Eu quero terminar esse primeiro bloco com uma pergunta para quem está de casa nos acompanhar. Você conhece essas duas obras da igreja, essas obras lindas? Olha, a Vinha de Raquel e a Esperança de Ana. Como a gente precisa conhecer para também ajudar outras pessoas, quem está a precisar dessa graça que a igreja oferece. Daqui a pouquinho nós voltamos para conversar mais sobre isso. Estamos de volta ao programa Manhã Viva, conversando hoje sobre uma jornada de superação, sobre aquelas mulheres que perderam, né, tiveram aí perdas gestacionais. Estamos conversando aqui com a doutora Silvia e a doutora Rosário, que trabalham bastante nessa área, com mulheres que passaram por esse luto, né? Porque de fato é um luto, né? Um sofrimento. E te convido a ficar conosco nesse bloco, né? Se você apenas ligou agora aí a sua TV, fica conosco nesse bloco, porque é um assunto muito importante de conversarmos e de abordarmos. Mas tem aqui alguns dados, doutoras, trazidos pela nossa produção, né? Que cerca de 20 a 30% das mulheres com gestação confirmada tem sangramento durante as 20 primeiras semanas e metade delas aborta espontaneamente. Assim, a incidência do abortamento espontâneo é de aproximadamente 20 a 25% das gestações confirmadas. Queria que a doutora falasse por que acontece isso, né? Quais são as causas desse aborto espontâneo? Há várias causas. Uma das primeiras que os médicos muitas vezes alertam é a questão da idade, simplesmente. Depois pode haver uma série de causas mais relacionadas com a saúde ginecológica da mulher. Pode haver também o facto da mulher ser sujeita a grandes stresses, cargas emocionais muito exigentes durante essa gravidez. Portanto, nós, sendo seres biopsicossocioespirituais, todas estas dimensões interferem. Pronto, é claro que aqui há um lugar especial para tudo o que está relacionado com a saúde ginecológica da mulher e o período fértil mais favorável na vida de uma mulher. Hoje em dia, o facto das gestações serem deixadas cada vez para mais tarde provavelmente também agrava um bocadinho estas estatísticas. Mas sim, ou seja,
seria um pouco redutor dizer que estas questões acontecem apenas e só por causas físicas, porque também toda a maneira como a mulher está a viver a gravidez pode interferir, o que não significa, e eu isto apanhei muitas vezes, muitas grávidas no início da gestação e que ainda não sabiam bem o que fazer em relação à gravidez, entravam numa preocupação e ansiedade do género: eu estou ansiosa por causa desta gravidez, o bebê vai sentir, portanto isto não vai correr bem, é melhor abortar. Calma. Os bebés conseguem gerir um bocadinho de ansiedade. É verdade que o que a mãe sente interfere no bebê, mas também não é assim. Felizmente eles têm a sua resistência e, portanto, está tudo bem, não temos... cada mulher não tem que ser uma mãe perfeita que está sempre a sorrir e quase... Não posso autorizar emoções negativas, senão o bebê vai beber isto e não vai correr bem, não é? Não tem que ser assim. Não sei, Sílvia, se queres acrescentar alguma... Exatamente, é que a gravidez é acompanhada de uma grande preocupação, principalmente o primeiro filho. Portanto, os casais costumam dizer que no primeiro filho, não é, controlam tudo, a temperatura, a pressão do quarto, tudo, e isto começa logo na gravidez, não é? Há uma grande preocupação da mulher e foi como falei há pouco, que a sua capacidade de ser mãe, será que eu vou ser capaz de ser boa mãe? Começa logo na gestação. Será que o bebê está a crescer bem? Será que o meu corpo funciona como deveria ser? E, portanto, há uma grande preocupação em torno da gravidez, não é? E da vida futura. Isto está muito ligado até às estatísticas mais recentes, porque, curiosamente, houve uma diminuição, parece que, do número de abortos, neste caso os abortos voluntários, a partir de 2011, e depois em 2020 começou a crescer outra vez exponencialmente, acompanhando um bocadinho a tendência europeia, foi de certa forma geral. Mas é engraçado que, contrariamente àquilo que foi dito quando foi legalizado e liberalizado até uma determinada altura, é que o principal motivo para o aborto voluntário não tem a ver com as malformações do bebê, nem sequer tem a ver com dificuldades económicas. O aspecto que nós encontramos mais mencionado pelas mulheres é a qualidade da relação com o pai da criança. Portanto, já aconteceu nos retiros até da Vinha de Raquel, estarem normalmente raparigas muito jovens, depois isto também está muito ligado à maturidade ou à imaturidade psicológica da mulher e a forma como ela está preparada para ser mãe, assim como os casamentos, não é? Como se as pessoas estão preparadas ou não para dar o passo para o casamento. Sim. Portanto, é a mesma coisa, as pessoas também têm que estar preparadas para o passo de ser mãe, não é? Ao pai. E, portanto, normalmente o aborto está associado às dúvidas de se eu vou ser ou não uma boa mãe, ou se é ou não uma má ideia ou uma boa ideia, entre aspas, ter o bebê, depende muito da relação com o namorado, ou com o companheiro, ou com o marido. Embora tenha sentido nos últimos anos que, além da questão eu vou ou não ser uma boa mãe, eu senti cada vez mais este filho vai ou não ser um bom filho. E às vezes isso está um bocadinho relacionado com uma certa pressão dos profissionais de saúde, que pode ser involuntário, podem ter consciência, mas, por exemplo, já tem 35 anos, olha que o seu filho deve nascer com uma trissomia 21, é melhor fazer a amniocentese, que por si induz um risco de 1% de aborto. Exatamente. E que muitas mulheres às vezes não têm essa consciência, mas calma, é verdade, há uma probabilidade maior disso acontecer. Isso significa que o mais provável é o filho nascer com um problema? Não, a maior probabilidade continua a ser dele nascer saudável. E ainda assim, a questão é, eu preciso que o meu filho seja perfeito para o acolher, para não viver uma perda gestacional, no caso voluntária ou recomendada medicamente. Meu Deus. É muito importante este aspecto. Muito. Pois, exatamente. Aí entra o papel do obstetra, né? Exatamente, exatamente. Na opinião de vocês, qual a importância de se escolher bem, né, o obstetra o médico que vai acompanhar? Quanto mais vulnerável psicologicamente a mulher estiver, e se calhar quanto menos informada estiver, maior a importância de ser um bom obstetra, no sentido de... É preciso que ela tenha acesso a toda a informação, por um lado. Por outro, alguns profissionais podem ter um receio que se compreende de
atenção, eu avisei, havia aqui este risco do bebê nascer com este ou aquele problema e se calhar um certo medo e depois se vão-me acusar que eu não avisei. E então às tantas gera-se quase uma pressão, pronto, isto pode ser complicado. E é importante que a mulher saiba o direito dela de, se eu não quiser fazer a amniocentese, por exemplo, eu não tenho que fazer, porque é um método invasivo. É um tipo de exame, né? Exatamente. Para identificar se há alguma Sim, portanto é uma análise ao líquido amniótico que dá dados sobre o código genético do bebê e uma série de... É invasivo, né? É invasivo, sim, ou seja, hoje em dia a maior parte das amniocenteses correm bem, mas continua a haver aqui este risco que a mulher tem direito a saber que existe. Entendo. Porque senão não está a tomar uma decisão livre quando diz sim, eu quero este ato médico ou não, eu não quero este ato médico. Exatamente. Calhou uma vez acompanhar uma senhora que queria adiar a sua IVG, porque ainda não tinha a certeza, e portanto ela quis falar com o médico e com a enfermeira. Esta enfermeira foi muito, acredito que tivesse a intenção de ser simpática, mas suavizou muitas coisas. Vai tomar o comprimidinho, vai beber este copinho de água e tudo muito suavezinho, muitoinho. E depois um médico muito... Então, mas não sabe que tem este problema, não acredito que está grávida, como é que é possível? Quase... Exatamente. Pronto, isto Como uma acusação, uma situação chocante, sim, mas numa mulher que já está frágil, isto é completamente destrutivo. Durante os retiros mesmo da Vinha de Raquel e como acontece em qualquer abordagem ao stress pós-traumático, um dos passos, portanto, o retiro funciona, é uma Páscoa. As pessoas começam na sexta, em que abordamos a questão da culpa, e depois no sábado é o tratamento, digamos, é a abordagem psicológica do problema em si, é o recuperar de toda a história, e depois no domingo, digamos que é o resultado final, é a missa de homenagem às crianças e, portanto, há um encontro entre a mãe e aquele filho que intercede por este encontro, não é? Nossa, porque é o que acontece no céu. A doutora Maria José costuma dizer que há uma festa no céu, de cada vez que isto acontece, naquele domingo há uma festa no céu para estas crianças. Mas o que acontece é que no sábado, quando há o tratamento psicológico, a abordagem psicológica da questão, a maior parte das mulheres é como se existisse uma amnésia do que aconteceu naquele dia. Portanto, não se lembram. Nós temos que fazer questão de fazer lembrar onde foi, com quem estavam, e este aspecto que a Rosário está a falar da indelicadeza com que são tratadas nestes locais. Marca isso, marca imenso. Aquilo que elas referem muitas vezes são palavras que lhes disseram, não é? Expressões das enfermeiras, a forma como as deixaram na sala, portanto, tudo isso é extremamente traumático, é verdade. Eu ia só acrescentar que esta questão da maternidade e até, pronto, isto são várias fases, não é? Se quisermos, temos numa rapariga, a maternidade começa na altura em que a criança se torna jovem e, portanto, se prepara para a questão da maternidade. Nós temos que falar da gravidez ainda associada à preparação das raparigas e dos rapazes para o que vai ser o encontro, não é? E para o que vai ser o casal e para o que vai ser a maternidade. Entendi. Portanto, eu diria que tem que haver uma educação logo antes. Portanto, esta mãe deveria ter tido uma educação logo quando entrou na puberdade, portanto, quando a criança começa a perceber o que vai acontecendo, e um dos aspectos que mais interfere na gravidez é justamente a iliteracia sobre o que é a maternidade ou o que é a relação sexual ou o que é o casamento, e se quisermos, se educarmos os nossos jovens com base naquilo que é a teologia do corpo, existe a associação certa onde os jovens podem ir procurar imensas informações sobre o namoro ainda antes de casar. Existe o Fórum UAU, que também é um momento em que os jovens podem compreender o que é o namoro, o que é que Deus espera deles, primeiro enquanto casal e depois enquanto pais, o que é a sexualidade, o que é o encontro entre os corpos, de forma a que um dia gerem vida, não é? Portanto, isto começa muito antes na educação.
E o que nós vemos são escolas onde ainda existe muito a insistência no planeamento familiar, a educação dos jovens muito centrada na pílula e nos anticonceptivos. É isso, é. E, portanto, todo o corpo da mulher começa a ser altamente prejudicado, corpo e alma, porque o corpo está unido à alma. Claro. Isso é o que a teologia do corpo nos ensina e que pode ensinar aos jovens, não é? Claro. Existem programas como o PTC, o Protege o Teu Coração, que são programas que falam aos jovens nas escolas sobre o que é o namoro, o que é a sexualidade, ainda individual e depois em conjunto. Portanto, se nós educarmos os jovens logo antes para o que é a vivência da sexualidade, digamos que todas estas fases da gravidez, até da perda espontânea, pode ser encarada de outra forma. De outra forma. A utilização da pílula durante anos seguidos é muito difícil de depois restaurar o organismo da mulher. E há muitas mulheres em que toda a sua estrutura ginecológica está muito prejudicada. Felizmente existem também abordagens à medicina, que são abordagens também dentro de um referencial católico. Existe o Fertility Care, que já existe em Portugal, baseado na naprotecnologia, portanto as pessoas podem procurar na internet, que ensina as raparigas, logo quando são menstruadas, a fazer o seu calendário natural, as suas observações, a viver a sua feminilidade de uma forma casta, de forma a um casamento, e depois continuando a planear a sua gravidez, ou seja, a perceber como é que o seu organismo feminino funciona. E essa abordagem, o Fertility Care, em que estão a trabalhar médicas obstetras, neste momento no nosso país temos médicas obstetras treinadas para ajudar as mulheres de uma forma natural a observar o seu organismo, fazem análises cuidadíssimas e acompanham a gravidez, portanto ajudam também a diminuir a probabilidade de um aborto espontâneo que aconteça, não é? Portanto temos muitas ajudas, graças a Deus, para que as mulheres possam o mais possível conduzir a sua gravidez. E combater essa mentalidade da questão do fácil, né, doutora? Pois é. De forma simplista, né? Me ocorre agora de fazer uma pergunta, né, para vocês. Um pai, uma mãe que vai acompanhar a filha a uma consulta, um adolescente a uma consulta. E a médica, já logo, a primeira pergunta que ela faz, né, se calhar, eu acredito que quem está em casa já pode ter passado por isso, como eu já passei, né? Exatamente. A primeira pergunta que a médica fez, já está a tomar a pílula, como é que uma mãe, o que vocês acham? O que vocês aconselhariam, né? Como é que uma mãe pode reagir a uma pergunta dessa? Sim, a pergunta assim colocada, já está a tomar a pílula, parece que é um pressuposto de... As crianças nascem, fazem o teste do pezinho, depois crescem, tomam as vacinas do tétano e depois crescem mais um bocadinho e vão ter que tomar a pílula. É norma, né? É uma norma. Nos centros de saúde, no nosso Sistema Nacional de Saúde, é a abordagem mais comum e agora até nas escolas, não é? O mais problemático é isso, é que deixou de estar só centrado no centro de saúde, mas passa a estar também centrado nas escolas, não é? Os pais não são maus pais se disserem a minha filha não vai tomar. Ela decidiu que não vai tomar, porque de facto não é obrigatório. É claro que pode haver alguns fins terapêuticos e pode haver pais e pode haver adolescentes que escolhem recorrer a esse método contraceptivo. Esse caminho. Agora, isso não é obrigatório. Não tem que ser obrigatório. As pessoas não são loucas por não tomarem a pílula. Então, se calhar conseguem atingir um nível de autoconhecimento do próprio corpo muito maior, como a Sílvia estava a dizer, através de todos estes métodos e associações que existem. Por exemplo, como é que uma jovem que toma a pílula a vida toda, quando deixar de tomar a pílula e quiser engravidar, vai conseguir identificar a fase fértil? Ela não tem fase fértil desde a primeira menstruação. Vai ser muito difícil. Isso vai atrapalhar muito. Portanto, né? E mesmo esta questão de... por exemplo, rebobinando aqui um bocadinho ao que a Sílvia dizia, de quando eu tenho uma perda, quando eu tenho um aborto voluntário, de alguma maneira eu estou a dizer, eu rejeito esta minha capacidade que tenho de mulher de dar vida e, portanto, eu estou a matar uma parte de mim, mulher, de alguma maneira. Da essência. Da essência. Naquele momento.
Se calhar numa gravidez futura eu vou afirmar esta minha capacidade de dar vida, mas naquele momento eu estou a matar, a castrar, são palavras um bocadinho fortes, mas eu estou a negar esta minha capacidade de dar vida. Quando eu estou a tomar a pílula, eu estou a negar a minha capacidade de, este mês, o meu corpo, naqueles dias, está pronto para conceber. Eu estou a rejeitar isso. A pessoa pode fazê-lo ou não, mas convém estar consciente ao nível da minha psicologia e da maneira como eu olho para mim própria, que efeito é que isto vai ter. Pode valer a pena pensar nisto. Sim. Então, é muito importante que os pais conversem sobre isso, né, doutora? Quando a senhora traz a questão de, assim que a criança, que a jovem, entrou na puberdade, é importante já falar de tudo aquilo que essa fase vai implicar, o que pode acontecer, né? E como disse atrás, é muito interessante, porque eu penso que isto é uma grande evolução, se existe evolução para uma série de coisas na tecnologia, na construção, na medicina, eu penso que esta é uma grande evolução, nós termos a possibilidade, por exemplo, se eu tiver uma filha adolescente, não é? Sim. Eu posso introduzi-la ou pedir uma consulta para ela neste sistema com uma médica ou uma enfermeira do Fertility Care, que a vai ensinar a estudar o seu ciclo e isto vai acompanhá-la sempre, ainda antes de namorar e depois de estar casada, não é? E posso também inscrevê-la no Fórum AU para que ela compreenda o que é o namoro, o que é que ela pode esperar do encontro, para que é que serve o amor, para que é que serve o corpo, não é? Como expressão de Deus. Portanto, isto é um conjunto, é uma educação física, não é? Biológica, mas também espiritual da mulher. E isto é muito importante que os pais percebam. Sim. E uma formação para a vida inteira, né? Vai gerar um bem. Isto é empoderamento feminino. Isso é dar mesmo. Ok, eu sou assim, eu funciono assim, eu sou espetacular. Tipo, uma mulher que tenha consciência da maneira como funciona, necessariamente chega à conclusão que é espetacular. Pelo menos isto é uma convicção pessoal, mas é incrível a maravilha a maneira como o nosso corpo está feito. Sim. E é importante que também os rapazes possam ter acesso a isto, não é? Por exemplo, o Fórum AU funciona também com rapazes e até com casais de namorados. Portanto, é importante que os rapazes e os maridos, não é? Os homens, por exemplo, os pais, também existem pais de bebés abortados. Também é uma dor masculina. Então, é importante falar um pouquinho para os pais, né? Pois é, portanto, nós recebemos casais também, por exemplo, na Vinha de Raquel, na Esperança de Ana, aparecem imensos casais, então, quando a situação é esterilidade ou infertilidade, geralmente aparece sempre o casal, e a dor masculina é muito diferente, mas é também muito grande. A mulher e o homem realmente são diferentes, e ainda bem que são diferentes. E mesmo nos casamentos, quando há uma perda gestacional, normalmente, fora casos em que as pessoas são sensíveis e são semelhantes, mas geralmente há uma grande diferença na forma como a mãe e o pai vivem o luto. Entendi. E isto acontece à semelhança dos casais onde há, por exemplo, uma criança com deficiência, em que há uma taxa de divórcios enorme. Nos casais em que há um luto de um filho, também há um grande risco para a separação, porque as mulheres vivem a dor, a perda de um filho de uma forma tipicamente feminina, não é? Expressiva, falam sobre isso, precisam de alguém que as ouça, choram muito, portanto a dor é evidente, é uma dor que se vê, que se sente, e os homens, os pais, normalmente são mais silenciosos. E são operacionais, quer dizer, a forma de um homem expressar o luto de um filho, normalmente até pode ser recentrar-se no trabalho e estar mais tempo fora de casa e, portanto, mais inacessível. Isto gera um desencontro no casal, não é? Sim. Portanto, é importante que as mães também compreendam esta forma diferente de viver a dor e também cada elemento do casal possa ter depois ajuda para lidar com a dor sem ter que estar, não é? Não podemos pedir ao pai que esteja a consolar a mãe permanentemente porque ele também não consegue estar em contacto com o sofrimento feminino. E, portanto, é necessário ajuda para o casal nesta parte. Não é? Como se ele quisesse um pouco fugir daquele... É mesmo assim, é uma forma, não significa que não sinta da mesma maneira. Sim. É uma forma não verbal de sentir a dor. Entendi. Os homens vivem muita dor assim, não é? Quer um filho seja
ainda gerado como seja um filho adulto que se perdeu, não é? Sim. Vivem o luto desta forma. E nos retiros também acontece ver pais que não sabiam que tinham perdido os filhos, ou seja, a mulher decidiu individualmente abortar. Nossa. E, portanto, depois descobrem que perderam o filho que desejariam manter. Portanto, não é verdade que o aborto voluntário seja sempre escolhido pelo homem, porque muitas vezes é ao contrário num casal. Sim. Embora seja um Embora paradoxo seja mais interessante, porque se pensarmos tanto na questão o nosso Serviço Nacional de Saúde e a maneira como a lei foi aprovada, a preocupação genuína e sincera de muita gente era: vamos proteger a mulher. O que acontece na prática, e vi isto, perdi a conta às vezes que vi isto, foi mulheres que não queriam abortar e que acabavam por fazê-lo por pressão de um namorado, de um companheiro que não queria assumir aquela responsabilidade. Então, como é que uma lei que devia estar a proteger a mulher a está a levar a fazer uma coisa que ela não queria? Até no caso de casamentos em que já existem vários filhos. Na Vinha de Raquel aparecem muitas situações assim. Mulher já de certa idade, próximo do fim da idade fértil, e que já têm filhos mais crescidos, com 20 anos, não é? Com 18. E de repente há uma gravidez que ninguém esperava. E, portanto, aqui é muito esta questão que a Rosário está a dizer, da pressão do pai para aí a questão do como é que os homens e as mulheres vivem estas realidades, também nós estamos em fases diferentes, não é? E na questão da fase da decisão, também há muitas vezes algo que pode ser muito delicado, que é a mulher não sabe o que há de fazer, o homem tem receio de influenciar mais do que ele deve, ou seja, um homem que até possa querer assumir aquela criança e ter aquela criança, mas não quer fazer com que a mulher se sinta pressionada para ter a criança, diz: eu vou-te apoiar no que tu quiseres. O que é que a mulher ouve nisto? Ele não quer saber. Não vai ouvir necessariamente, mas muitas mulheres ouvem assim: ele não quer saber, a mulher abortar porque ele não quer. E depois ela vai abortar o meu filho, eu não queria, mas não tenho o direito de dizer. Portanto, tanto o homem como a mulher devem e podem dizer qual é o desejo que têm no coração deles. É muito interessante este aspecto, até mesmo mulheres já universitárias. Aconteceu-nos um caso de uma mulher que era universitária, bolseira, numa situação assim, e ela dizia: os meus pais estiveram sempre comigo e, portanto, eram os pais que me apoiavam sempre, e quando eu falei nisto, eles disseram: nós aceitamos o que tu quiseres fazer em qualquer circunstância. E ela interpretou isto como: nós gostamos de ti incondicionalmente. Isto é um erro dos pais, porque aquilo que eles devem sempre dizer é que não é? E mesmo os técnicos, eu digo sempre, até mesmo no Instituto de Apoio à Vida, digo sempre: não podemos correr o risco de querer ser politicamente corretos. Nós temos mesmo o dever de avisar as mulheres de que a vida delas nunca mais vai ser igual, de que o aborto é uma destruição mesmo do interior da mulher, enquanto mãe, enquanto pessoa, e, portanto, que não há outra forma de viver se não aceitar a vida que aí vem, não é? E, portanto, os técnicos não podemos deixar bem ao critério. Às vezes os psicólogos, principalmente aqueles que acompanham as escolas, onde há adolescentes em situações já assim, raparigas aflitas e que vêm de bairros sociais até muito difíceis, em que não há aparente solução, dizem: eu não quis dizer nada porque a situação dela já era tão difícil que eu tive pena de a estar a deixar numa angústia maior. Mas é sempre de se lembrarem deste aspecto. Se tivesse havido alguém, esta é outra frase que aparece na Vinha de Raquel, se tivesse havido apenas uma pessoa que me tivesse dito que não, eu não tinha feito isto. Portanto, as mulheres precisam mesmo e procuram alguém que lhes diga que não, seja em que situação for. Claro. E vocês hoje aqui foram essas vozes, né? Essas pessoas que trouxeram esse alerta, essa formação tão importante que muitas pessoas desconhecem, né? Este papel do dizer que não, só aqui uma nota final, aquilo que vem antes disso é o sim ao desejo que tu tens no coração. Exatamente. Eu não conheci mulher nenhuma até hoje que, quando fosse pequenina, dissesse: quando eu for grande quero fazer um aborto, quando eu for grande quero sofrer uma perda gestacional. Isto não é o desejo de nenhuma mulher. E, portanto, o desejo profundo que está no coração é válido. E é por aí que acho que devemos ir e
que cada mulher merece ser escutada a fundo, sem ser julgada, mas afirmando este desejo que ela tem. Exatamente. Muito obrigada Muito bem. por esse tempo tão precioso que vocês tiveram aqui conosco. Quem está em casa tem certeza também que fica com o coração cheio de esperança. Embora o tema seja difícil, mas traz esperança para nós, para as próximas gerações. Obrigada, doutora Silvia. Obrigada nós. Foi um gosto conversar, doutora Rosário. Deus abençoe o trabalho de vocês. Obrigada. Igualmente. Amém. A nossa produção vai colocar o endereço, né, desses 2 apoios aí tão necessários, que é a Vinha de Raquel e a Esperança de Ana. Olha que palavra bonita, né? Vamos procurar conhecer melhor e ajudar quem precisa. Quero deixar um abraço para quem nos acompanhou em casa. Que Deus abençoe. Obrigada ao nosso benfeitor que mantém essa obra de evangelização e de tanta ajuda, né, para tantas pessoas. Deus lhe pague. Até o próximo Manhã Viva, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clica aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.